Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto aqui de Brasília para todo o Brasil. E vocês viram aí no título da live, né, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre esses três assuntos, né, que na verdade são três projetos de lei de minha autoria que chegaram aqui no Congresso Nacional. Um deles já se tornou lei, o outro está prestes a se tornar e o outro a gente espera que com a força de Deus e de vocês a gente também consiga transformá-lo em uma lei, né, que melhore de fato a vida da população. Então eu vou ler aqui para vocês falar sobre a situação de cada um desses três projetos. Vocês viram aí no título, que é o que prevê a prorrogação do auxílio emergencial, porém no valor de R$500, né, até o dia 31 de dezembro de 2021. Tá aqui esse projeto, que é o 527 de 2021. Vou falar para vocês sobre a situação dele. O projeto 1051, que é um projeto fantástico, que ele prevê a distribuição pelo SUS de máscaras de proteção individual. E, por último, o projeto que proíbe os despejos durante a pandemia, tá bom? Então nós vamos fazer um bate-papo aqui bem dinâmico, bem interativo, nada muito demorado, e eu vou até inverter a ordem aqui. Normalmente, ao final, eu peço para vocês compartilharem, mas hoje, como se trata de três temas extremamente relevantes e os quais eu preciso da mobilização de vocês para que esses projetos virem lei de fato e possam melhorar a sua vida, eu vou inverter a ordem aqui. Já no início eu vou pedir para você que está nos assistindo, que senta o dedo aí, como eu costumo dizer, no botãozinho de compartilhar, explode essa live aí pelos 4 cantos do Brasil, de norte a sul, de sul a sudeste, para que todos possam nos ajudar aqui, somar forças, né? Momento muito difícil que o nosso país está passando e a gente sabe que sozinhos nós não vamos chegar em lugar nenhum. Acho que mais do que nunca é momento de nós nos darmos as mãos, né, da humanidade, aprender com essa pandemia de que é através da união que se faz a força. Parece um clichê, parece um ditado já manjado, como se diz, mas é a realidade, principalmente desse momento que a gente está vivendo no nosso país, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, rapidamente, falar aqui para vocês desse projeto aqui fantástico, que já foi aprovado, tá? Teve gente que ficou aí 28 anos no Congresso Nacional e não conseguiu aprovar sequer um projeto de lei. Com a graça de Deus, o apoio de vocês, eu consegui já no meu primeiro mandato ter um projeto aprovado e ver esse projeto chegar no plenário e ser aprovado por todos os deputados, que é o projeto de lei 827 de 2020, de minha autoria, que suspende pelo período de 90 dias, em razão da pandemia do Covid-19, a execução de ordens de despejo de locações de imóveis residenciais e comerciais e da outras providências. Isso é o que diz o preâmbulo aqui do projeto. Na prática, o que ele estipulou é a proibição dos despejos durante o período de pandemia. Então, esse projeto aqui já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu quero só coloquei ele aqui no bolo, né, no meio desses outros projetos, para falar para vocês que a gente já conseguiu, né, uma dessas vitórias. Quem conhece do processo legislativo sabe o quanto é difícil um deputado conseguir aprovar um projeto de lei, mas com a graça de Deus a gente conseguiu aprovar esse. Vamos lá, o outro, e daqui a pouco eu vou falar do auxílio emergencial. Tem muita gente perguntando aqui do auxílio emergencial, falando que está com problemas, e eu vou passar sobre esse assunto para vocês, mas rapidamente aqui, sobre um novo projeto que já teve o requerimento de urgência assinado, apresentado no Colégio de Líderes, e a gente está com expectativa de que chegue já nas próximas semanas no plenário da Câmara dos Deputados. Caso chegue, será o segundo projeto de minha autoria a se tornar lei, que é um projeto que prevê o fornecimento pelo SUS de máscaras de proteção individual do tipo PFF2. Deixa eu explicar para vocês. É essa máscara aqui, ó. É uma máscara parecida com essa aqui, tá? Tá aqui, essa máscara aqui, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela protege em até 90% as pessoas. Então, a chance de você contrair o novo coronavírus é até 90% menor se você estiver utilizando essa máscara. Então, o nosso projeto é um projeto de baixo custo, né, de baixo impacto, mas que pode fazer uma diferença tremenda. É o projeto para que o SUS disponibilize essas máscaras gratuitamente. Então a gente tem expectativa que seja aprovado. Não é possível que algum deputado vai se colocar contra esse projeto, porque, como eu disse, repito, é um projeto de baixo custo e que pode salvar vidas, né, com um mínimo de impacto financeiro. Ele de fato
pode vir a salvar vidas. E aí eu queria pedir o apoio de vocês. A gente está numa semana de muitas articulações aqui. Eu estou nesse momento aqui no Congresso Nacional e devo me reunir nos próximos dias, espero eu que assim seja, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pedir o apoiamento para que esse projeto chegue até o plenário da Câmara dos Deputados. Meio caminho já foi andado, uma vez que esse projeto já tem, como eu disse, o requerimento de urgência. Para quem não sabe, requerimento de urgência significa que a maioria dos deputados concordou comigo que esse projeto deve ir ao plenário. E aí vai ficar dependendo só do deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, colocar para votação. Tá bom? E o terceiro projeto, é a curiosidade de muitos aqui, eu vou falar agora, é o 527. Tá aqui, foi muito noticiado pela imprensa na última semana, acredito que vocês tenham acompanhado, sobre o auxílio emergencial. Então, vou falar sobre esse aqui, tem muita gente com dúvidas sobre o auxílio emergencial, então eu pedi para você compartilhar a live para atingir todo mundo que a gente tem que atingir. O Facebook tem travado o alcance aqui nas redes sociais, por isso eu tenho até feito muitas das minhas postagens através de outras redes, porque o Facebook tem travado aqui, tem diminuído a entrega. Então nós vamos falar aqui agora sobre esse projeto relacionado ao auxílio emergencial. É um projeto de minha autoria. Nesse a gente ainda não tem o requerimento de urgência, mas a gente espera conseguir, e ele prevê o pagamento de um novo auxílio emergencial no valor de R$500 até dia 31 de dezembro. Por que dia 31 de dezembro? Porque essa é uma perspectiva mais pé no chão de que a pandemia possa ter, não sei se eu poderia dizer acabado, mas pelo menos está em uma proporção bem menor, com menos risco à vida das pessoas. Então esse projeto ele prevê o pagamento de um novo auxílio emergencial no valor de R$500. Estou lendo o projeto aqui. Projeto de lei número 527 de 2021, do deputado André Janones, que concede um novo auxílio emergencial. Artigo 1º. Será concedido novo auxílio emergencial no valor de R$500 mensais até 31 de dezembro de 2021 ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Aí vamos lá. Maior de 18 anos, não tenha emprego formal, não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, não receba seguro-desemprego, que a renda familiar não seja superior a 3 salários mínimos e que no ano anterior não tenha recebido rendimentos tributáveis abaixo da faixa de isenção do imposto de renda. Aí tem mais alguns artigos aqui, eu não vou ler para vocês porque senão fica muito longo, mas tem mais alguns artigos aqui explicando. E o principal, gente, a gente tem colocado aí tanto na justificativa do projeto, quanto nas reuniões, nas articulações nossas, nas reuniões com outros deputados, nas entrevistas, a gente tem apontado as fontes. Então, Janones, é muito fácil falar que tem que pagar o auxílio, eu quero ver de onde tirar o dinheiro. A gente tem mostrado, apontado fontes de onde está o dinheiro para o pagamento desse auxílio. Então, na verdade, o que falta nesse momento é só a gente ter mais sensibilidade, conseguir olhar com mais amor, com mais compaixão ao próximo, aos milhões e milhões de brasileiros que estão passando fome e dificuldade nesse momento. Não está fácil para ninguém essa luta. Não está fácil para ninguém enfrentar essa pandemia. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo, para quem é muito rico deve ser fácil, né? Ou então, André, para você que é deputado, está com o salário em dia, deve ser muito fácil. Fácil não é. Eu vou dizer para vocês com toda a honestidade do mundo, olhando dentro dos olhos de vocês. Fácil não é para ninguém. Eu tenho certeza que não é para o artista, para o milionário, para o bilionário, mas é tolerável, né? Agora, para quem está passando fome, para quem tem que colocar comida na mesa e não tem a garantia do salário, sequer é tolerável. O mínimo que a gente tem que conceder a essas pessoas é dignidade para que elas possam atravessar esse momento. Ou melhor, condições para que elas possam atravessar esse momento com dignidade. Então o nosso projeto prevê isso, 3 projetos que mostram a nossa preocupação com os brasileiros nesse momento. Eu chamo isso aqui de pacote anti-Covid. Então, já conseguimos proibir os despejos durante a pandemia, Essa semana eu devo estar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, só falta ele colocar lá no Senado agora para virar lei de fato, mas a gente já conseguiu aprovação na Câmara. Então, a gente proibindo os despejos durante a pandemia, garantindo a distribuição de máscaras pelo SUS, essas máscaras aqui que protegem mais do que as máscaras comuns. E, por fim, a gente garantindo um auxílio emergencial no valor de pelo menos R$500, como eu consegui apontar as fontes aqui, aí sim eu acho que a gente vai ter condições de pedir às pessoas que evitem aglomerar, que só saiam quando necessário e que tentem, quem puder, ficar em casa. Sem dar condições dignas para essas pessoas, não tem como pedir para elas ficarem em casa. Não tem como você pedir para uma pessoa ficar em casa sem dar máscara para ela,
autorizando que ela seja despejada. Ora, como você vai pedir para essa pessoa ficar dentro de casa e ao mesmo tempo autorizar que ela seja jogada para fora de casa? E ainda aqui através de um auxílio emergencial de R$500, que a gente sabe que ainda é muito pouco, mas que talvez consiga suprir aí as necessidades mínimas do nosso povo. Só lembrando, em relação ao projeto do despejo, tem muita gente questionando. Esse projeto, ele prevê que quando a pessoa que aluga o imóvel, que está alugando para o outro, ela só tem aquele imóvel, é a única renda dela, nesse caso a lei não se aplica. Então se você, André, mas eu só tenho um imóvel e eu sobrevivo da renda desse imóvel. Se você só sobrevive da renda desse imóvel, você não será afetado por essa lei. Não se preocupe, a gente tentou ser o mais justo possível, tá bom? Obrigado pela força. Estamos trabalhando, gente, não é fácil, né? Infelizmente nem todos têm o mesmo comprometimento. Tem muita gente boa aqui na Câmara, no Senado, muita gente preocupada com o povo brasileiro, mas não é uma realidade absoluta. A gente sabe que sempre há exceções, mas a nossa parte a gente está fazendo. Hoje a gente deve ter sessão aqui até entrar madrugada adentro, amanhã também o dia todo, muitas reuniões nas comissões, no plenário. Podem ter certeza que eu vou continuar daqui como um guerreiro do povo brasileiro, lutando por vocês, lutando, fazendo aquilo para qual vocês me confiaram com o voto de vocês, tá bom? E 2022 a gente pensa lá na frente. Só quero passar uma última mensagem. Não se desesperem, não. Tem muita coisa para acontecer. E o povo brasileiro não vai ter que escolher entre o sujo e o mal lavado nas eleições do ano que vem. Isso eu garanto para vocês. Tamo junto até o final e que Deus os abençoe.